Está entrando no ar Família em Foco. Num oferecimento, Jocauto Centro Automotivo, Tio Dongo, o supermercado da família, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Tosadinha Banho e Tosa, Autoescola Premier. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Começando nosso programa, obrigado pelo carinho da sua audiência, um beijo no seu coração. Quero agradecer a todos que colaboram para que esse programa aconteça, tá bom? Mandar um abraço bem forte aí para a Lucimar, lá do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, a Dinha, da Tosadinha, o seu Francisco. Quero mandar também um abraço bem forte aí para o pessoal do Tio Dongo e também para a Calenzane, né, gente? Obrigado a toda a equipe da Calenzane, tá bom? Entrando com a gente agora também NF Vidros, aliás, Vidros NF e também a Sattec, tá ok? Olha só, hoje vamos ter como entrevistado o coach Carlos Magliano. Ele é o coach neurolinguista, teve algumas vezes com a gente aqui no programa, foi muito show de bola. Vai estar falando sobre estresse, ansiedade e também do curso que vai haver dia 25 desse mês, tá bom? Mas antes eu gostaria de passar para você aí um VT. Vamos assistir? Eu determinei viver bem e saudável durante toda a minha vida. Eu agora sou capaz de cuidar melhor das minhas emoções. Eu consegui superar o pensamento que me colocava limite. Eu consegui vencer minha fobia. Eu superei a minha ansiedade. Eu sou capaz de escolher o melhor estado emocional para mim. Eu reprogramei a minha relação com a minha filha. Hoje eu estou segura. Eu me organizei para a prosperidade. Eu volto, é rápido, 1 minuto. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Olá, meus queridos e amados clientes. Estou aqui para agradecer mais uma vez por esse certificado que nós recebemos, 3º ano consecutivo, de qualidade de trabalho. Isso só foi possível porque vocês confiam no nosso trabalho. Nós estamos na rua Comandante Ribeiro de Barros, número 43, no Paissandu. Nosso telefone é 2522-3926 ou 999339837. Para você que não conhece ainda o nosso trabalho, nós fazemos banho, tosa, cauterização, higienização, hospedagem, cauterização de pelo e pintura. Venha conhecer o nosso trabalho. Tio Dongo e Centerfruti, o melhor do inverno você encontra aqui. Contra filé peça embalada quilo, R$17,99. Arroz ouro branco tipo 1 5 quilos, R$12,98. Carré suíno quilo, R$7,95. No Tio e Center, entrega grátis em toda Friburgo. 3 vezes sem juros no cartão, sem juros mesmo. Mais ofertas em tiodongo.com.br ou no Face. Aproveite e baixe nosso aplicativo. Mais economia para você e sua família.
O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro-Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19 Centro, telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91 Centro, telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Com muita alegria, gente, eu vou entrevistar hoje Carlos Magliano, coach neurolinguista. Olha, é sempre um prazer para mim estar recebendo você aqui no nosso programa. Obrigada mais uma vez pela sua participação com a gente. Obrigado, Janete. Prazer meu vir aqui sentar onde senta tanta gente importante da cidade e eu também estou aqui no meio deles. Não que eu seja muito importante, não, mas é importante estar aqui. Isso, olha, é importante para a gente receber você no nosso programa, porque suas informações são muito importantes para nós. E olha, gente, eu amo participar das palestras dele. E a última que eu participei foi sobre memória. Eu já gostaria de pedir para você dar uma palhinha do que foi falado lá na palestra. Então, a palestra foi de 1h30 e a gente viu nesse tempo práticas e técnicas de memória. O grande problema de memória, Janete, não é a memória. O grande problema da memória é a organização que a pessoa tem, é o planejamento que a pessoa tem. Então, muita gente é desorganizada. Muita gente bota as coisas em locais diferentes. Na hora de sair, esquece daquilo. E aí reclama que está com a memória ruim, porque esqueceu um papel, esqueceu um documento, esqueceu uma carteira. Mas não é o problema de memória isso. Isso é problema de organização. Porque o cérebro trabalha com uma rotina. Você tem que estabelecer uma rotina para ele. Vou dizer o que aconteceu hoje comigo. Hoje eu saí agora cedo, antes de vir para cá, fui à padaria com meu filho comprar pão. Cheguei na padaria, cadê a carteira? Não levei a carteira. Mas por que isso? Porque ontem à noite eu tinha tirado a carteira do carro e não botei de volta lá. Então meu cérebro está acostumado com o quê? Com a carteira dentro do carro. Como eu tirei a carteira, não voltei com ela, eu fui à padaria sem a carteira. Mas isso não é um problema de memória, isso é um problema de organização minha. Então eu tenho que ver como é que eu estou me planejando para minha memória funcionar bem. Como é que eu estou organizado? Que técnicas eu tenho de memorização? Porque memória boa, todo mundo tem. O que todo mundo não tem, ou muita gente não tem, é prática de boa memória, organizações que permitem a sua memória funcionar bem. Então quer dizer que a memória não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver, não. Memória, aliás, precisa de 3 coisas para funcionar. A primeira é foco, atenção. Se você não tem foco, não tem atenção, você não vai memorizar. Então tem gente que diz assim, eu sou horrível para guardar nome de alguém. Não é que a memória seja ruim. É porque na hora que a pessoa está se apresentando, ao invés de você prestar atenção no que ela está falando, você já está pensando o que vai dizer. Então a Janete está se apresentando para mim. Quando ela está dizendo o nome dela, ao invés de eu prestar atenção no nome, eu já estou pensando, o que eu vou falar? Não tenho foco, não tenho atenção, é óbvio que a memória não vai funcionar depois. A segunda coisa que a memória precisa ter é uma emoção envolvida. Quando você tem uma emoção envolvida, a memória funciona mais. Por exemplo, a maioria das pessoas, aí eu pergunto para quem está em casa, a maioria das pessoas sabe o que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, no atentado às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. A maioria sabe, provavelmente você lembra o que estava fazendo nesse dia. Porque naquele dia teve uma emoção muito grande envolvida e aquilo colou a sua memória. A emoção é a cola da memória. Então, se você não tem uma prática de, na hora de ler, na hora de estudar, preparar-se emocionalmente, óbvio que a sua memória vai cair. Se um professor na sala de aula
sabe preparar o emocional dos alunos antes da disciplina, o ritmo da aprendizagem vai ser muito maior, porque os alunos estão com uma emoção preparada para aquilo ali. Então, é foco, é emoção e a última coisa que a memória precisa é repetição. Se você não repetir, a memória não grava. O cérebro joga fora aquilo que você não repete. Então você fala assim, me falaram o dia da minha consulta e eu esqueci, minha memória está muito ruim. Não, meu filho. Primeiro, no dia que falaram a sua consulta, você estava com uma emoção voltada para aquilo? Provavelmente não. Você repetiu aquela informação? Provavelmente não. Então, a memória funciona, mas tem que ter estratégia. E a ansiedade, ela pode atrapalhar a memória? A ansiedade atrapalha tudo. A ansiedade hoje é o mal do século. A maioria das pessoas que vão para psiquiatra, que vão para o médico, o problema original é a ansiedade. E se você não trabalhar bem a sua ansiedade, a sua memória também não funciona. Um aluno pode ter estudado muito. Se ele não sabe controlar a ansiedade dele, na hora da prova, ele vai ter branco, ele vai ter esquecimento, ele não vai produzir como ele poderia produzir por causa da ansiedade. Quer dizer que a questão da ansiedade, quando ela é controlada, não é? O problema dela, aliás, quando ela não é controlada. Isso. Existe ansiedade, pessoas ansiosas que são produtivas por causa dessa ansiedade. Confere? Confere. No entanto, mesmo que você é produtivo com ansiedade, você sofre muito. Então, você pode ser produtivo sem ansiedade. O que é a ansiedade? Vamos definir o que é a ansiedade. A ansiedade é medo do futuro. Essa é a melhor definição para a ansiedade que existe. Toda vez que você está com uma expectativa negativa do futuro, quando você está com medo ou uma imaginação do que vai acontecer é negativo, você cria ansiedade aí. Muitas vezes a gente tem usado a palavra ansiedade para aquilo que não é ansiedade. Por exemplo, eu estou ansioso para encontrar meu filho. Não, não está. A ansiedade é medo do futuro. Você não está com medo. Você está querendo encontrar o filho. Então, nesse caso, a palavra correta é expectante. Eu estou expectante, olha que palavra bonita, para acrescentar no vocabulário. Eu estou expectante para encontrar o meu filho. Eu estou animado para encontrar o meu filho. Não ansioso. Ansiedade é medo. Quando eu estou com medo, então eu vou fazer uma prova, eu vou fazer autoescola, eu vou dar uma entrevista, então eu estou com medo de errar, eu estou com medo que as pessoas riem de mim, eu estou com medo de falhar, aí eu tenho ansiedade. Então, como controlar essa ansiedade? Muitas maneiras para você controlar a ansiedade. Nós vamos ter agora, dia 25, 26 e 27 de julho, um curso sobre ansiedade. E lá nesse curso nós vamos ver algumas técnicas para eu controlar a ansiedade. Uma das mais simples que eu posso passar aqui para vocês é a questão de estar presente. Você cria ansiedade quando? Quando você sai do momento presente e vai para o futuro. E vai para um futuro pavoroso, um futuro de terror, um futuro em que você imagina o pior. Aí é que você cria ansiedade. Então, todas as vezes que eu saio do momento presente e viajo para o futuro e encontro um futuro terrível, eu crio ansiedade. Todas as vezes que eu me concentro no momento presente, vivo o aqui e agora, eu elimino a ansiedade. Porque a ansiedade no aqui e agora não existe. A ansiedade no passado não existe. Só existe a ansiedade no futuro, e um futuro imaginado negativamente. Então, o que eu faço? Primeira técnica, muito simples, respiração. A respiração profunda e consciente. Eu estou me sentindo ansioso, eu estou me sentindo fora do presente, eu estou preocupado lá na frente. Então, eu paro um pouco, faço 3, 4, 5 respirações conscientes e profundas. Como é isso? Eu paro um pouquinho,
e falo comigo, vou respirar agora profundamente. Inspiro pelo nariz, imagino, é só imaginar, o ar indo até o umbigo e voltando, saindo pela boca. Eu faço isso 4, 5, 6 vezes. Inspiro, imagino o ar indo até lá embaixo e saindo. Essa respiração imaginada indo até lá embaixo, ela se torna profunda, porque ela estufa a sua barriga. Você tem que sentir a sua barriga sendo estufada pelo ar. Se você respirar curto, uma respiração curtinha, você gera estresse, porque a respiração curta é estresse. Então você tem que respirar profundamente para eliminar o estresse, reduzir a ansiedade e se focar mais aqui e agora, que é o momento mais importante da sua vida. Porque o passado já passou e o futuro a gente ainda não está vivendo. O melhor momento é o presente. Você falou então do curso que vai haver no dia 25. 25, 26 e 27, são 3 noites. E o tema do curso? Fim da ansiedade com EFT. EFT é uma técnica de liberação emocional. Em inglês significa Emotion Freedom Techniques, técnicas de liberação emocional. Então é uma técnica que é uma acupuntura sem agulha. Quem conhece a acupuntura sabe que você põe agulhas no corpo para estimular os pontos meridianos. Essa técnica ela é auto-aplicável, você mesmo se aplica com batidinhas em determinados pontos e você vai liberando os pontos meridianos para ir eliminando as emoções negativas. E nós vamos usar essa técnica para tratar a ansiedade. Carlos, eu quero fazer uma pergunta. O estresse e a ansiedade são a mesma coisa? Não responde agora não. Vamos fazer o seguinte, vamos um intervalo rapidinho, 1 minutinho, a gente volta rápido. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Tio Dongo e Centerfruti, o melhor do inverno você encontra aqui. Contra filé peça embalada quilo, R$17,99. Arroz ouro branco tipo 1, 5 quilos, R$12,98. Carré suíno quilo, R$7,95. No Tio e Center, entrega grátis em toda Friburgo. 3 vezes sem juros no cartão, sem juros mesmo. Mais ofertas em tiodongo.com.br ou no Face. Aproveite e baixe nosso aplicativo. Mais economia para você e sua família. Venha para Noble, uma loja que se destaca a cada dia com tendências, beleza, variedades e bom gosto. Na Nobre você encontra bolsas, lindos calçados, acessórios e o melhor da moda. Peças exclusivas, preços acessíveis. Rua São Roque 133, em Olaria, Nova Friburgo. Telefone 2526-8220. Noble, o seu estilo está aqui. Venha realizar o sonho da primeira habilitação, renovar ou adicionar categorias na Autoescola Premier. Na Autoescola Premier, você encontra instrutores capacitados a levá-lo à aprovação rápida e tranquila, veículos novos, melhores preços e formas de pagamento. E mais, aulas particulares, práticas e teóricas para habilitados. Centro de Formação de Condutores Premier, Rua 7 de Setembro, número 29, Nova Friburgo. Telefone 2523-8088. Matricule-se em uma de nossas autoescolas bem perto de você. Em Nova Friburgo, Autoescola Padrão Conselheiro Paulino, Rua Albertino Quadro Gama, número 6. Telefone 2527-5036. No Paissandu, Autoescola Direta, Praça Marcílio Dias 31, Loja A. Telefone 2523-2728. Em Bom Jardim, Autoescola Direta, Praça Orlando Oberlender 0, Loja 3, Centro. Telefone 2566-3564. E em Lumiar, Autoescola Direta, Rua Ambrósio Palmeirim 283, Loja 54. Telefone 997-9227. Esperamos por você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Estamos de volta então com Carlos Magliano, coach neurolinguista. Carlos, explica pra gente o que é um coach.
Coach é um treinador, é aquele que acompanha você para onde você quer ir. Isso nasceu no esporte, é um técnico. Então, um técnico é um coach. A palavra em inglês significa exatamente isso, técnico. E o que faz um técnico num time de futebol? Ele acompanha os jogadores até a vitória. Ele treina para que os jogadores cheguem à vitória. Então, isso do esporte veio para as empresas e veio para a vida. Muita gente contrata coaching de vida. É alguém que vai orientá-los e ajudá-los e treiná-los para que eles mudem alguma coisa na vida deles. É muito comum uma pessoa que está mudando de função. Então era um vendedor, passou a ser um gerente. Então não é a mesma coisa ser gerente do que ser vendedor. Ele precisa aprender alguma coisa nesse caminho. Então ele contrata um coach para acompanhá-lo nessa mudança. Então é isso que faz um coach. Ele acompanha você numa mudança. E eu me denominei coach neurolinguista, porque eu trabalho com programação neurolinguística. O meu trabalho é baseado todo nessas ferramentas mentais da PNL. Eu pude participar de algumas palestras, como eu disse anteriormente, do PNL, me apaixonei. Então, quer dizer que a PNL você pode aplicar em todas as áreas da sua vida? Todas as áreas da sua vida. Eu sei que do seu público tem muita gente que está muito envolvido com o trabalho de espiritualidade. Também na espiritualidade você aplica PNL, você aplica PNL na empresa, você aplica PNL nos estudos, na terapia, em tudo ela participa porque ela acelera os processos. Então algo que você demoraria um maior tempo para fazer, com as técnicas da PNL aquilo acelera e vai mais rápido. Agora, bem perguntado no primeiro bloco, qual é a diferença entre estresse e ansiedade? Então, o estresse, ele é um acúmulo de um monte de coisas. A ansiedade causa o estresse, o medo causa o estresse, a frustração causa o estresse, a ociosidade, a pessoa não ter o que fazer, causa o estresse. Então, o estresse é um somatório de vários pontos que deixa a pessoa irritada, deixa a pessoa doente, deixa a pessoa sem ânimo, com mau humor. Então, isso tudo é estresse. Já a ansiedade é algo mais específico. A ansiedade é, como eu disse no outro bloco, medo do futuro. Sempre que você está com medo do que vai acontecer, um receio do que vai acontecer, você dispara a ansiedade. Agora, uma pessoa que ela tem estresse excessivo, ela não faz nada para mudar esse quadro, né? Qual conselho você daria para essa pessoa? Então, é muito interessante ver o seguinte, tem gente, vamos só falar de estresse não, vamos falar até de felicidade. Tem gente que é infeliz. Você vê que a criatura, do jeito que está indo, não está bem, está dando problema, ela é infeliz, ela não consegue atingir as metas que ela quer. Ela sabe o que tem que mudar, todo mundo sabe o que ela tem que fazer, mas ela não faz. Por que isso? É o mesmo caso, quem tem estresse, está sempre estressado, não muda aquilo, não consegue mudar, sabe o que tem que fazer diferente, não muda. Por que não muda? Porque a gente cai num comodismo. E o inconsciente da gente, aí é que vem um segredo interessante. O inconsciente, ele gosta do que ele já conhece. O inconsciente não gosta do que ele não conhece. E por incrível que pareça, estar estressado é o que o inconsciente conhece. Ele domina estar estressado. Ele já sabe todo o mau humor que ele tem que criar. Ele já sabe todas as desculpas que ele tem que fazer. Ele já sabe toda a irritação que ele tem que gerar. Já está acomodado para o inconsciente aquela situação de estresse. Então, o inconsciente impede a pessoa de fazer uma determinada mudança. Por quê? Olha que coisa curiosa. Viver sem estresse, o inconsciente não sabe como é. Então é melhor ficar como está. A pessoa começa uma mudança, daqui a pouco ela volta ao que estava antes. Uma pessoa que se propõe a emagrecer, mesma coisa. Ela sabe que não está bom aquele peso, ela se propõe a fazer uma dieta, começa e daqui a pouco está na mesma. Não é verdade isso? Uma pessoa que quer mudar um hábito, ela sabe que o hábito de roer unha não é bom.
mas ela inicia uma mudança, daqui a pouco ela está roendo a unha. Porque o inconsciente da gente gosta do que ele já conhece. Então ele dificulta a mudança. Aí a gente precisa entrar com algumas técnicas para mudar esse entendimento do inconsciente e facilitar esse processo de mudança. Como os seus cursos podem ajudar a pessoa que tem estresse excessivo a mudar? Como é que seus cursos podem... Então, a PNL, meus cursos são de PNL. Sim. Ela tem estratégias de mudança. E as estratégias da PNL são muito diferentes de conselhos. Olha que interessante. Se eu falo para você assim, Janete, você está muito estressada, você tem que ficar calma, você tem que relaxar mais. São conselhos. Conselhos que você pode pensar assim, ok, mas como eu faço isso? Como eu relaxo mais? Como eu baixo o meu estresse? Como eu me acalmo? Nos nossos cursos, a gente passa técnicas para você aprender a fazer isso. Então não são apenas conselhos, são roteiros que conversam com o seu inconsciente, na linguagem inconsciente. Não adianta eu ficar aqui dando conselho para você se eu não mexer na sua programação inconsciente. Você pode achar meus conselhos bons, mas você não sabe fazer, porque o seu inconsciente te bloqueia. Então, as técnicas da PNL é para você alterar a programação do inconsciente e fazer sem sofrimento o que você não conseguia fazer antes. Um treino mental com uma linguagem própria. Não é essa linguagem que a gente fala, eu já falei para o meu filho que ele tem que se focar na hora da prova. Isso é um conselho. O seu filho sabe produzir esse foco? Talvez não saiba, porque isso não ensina, ninguém ensina isso. Então, o que a gente aprende nos cursos é isso. Você falou, então, pergunta que acho que vai caber aqui, é com relação à idade para participar do curso. A partir de que idade? Então, eu tenho participantes a partir de 12 anos de idade, já tem gente participando dos meus cursos, e até 90 anos. O que eu digo? Se a criança tem o desejo de melhorar, se ela quer se envolver com um processo de mudança, se ela tiver 12 anos, 13, já tiver percepção do que está acontecendo, ela já pode fazer. E a pessoa também de idade não tem limite, não. Porque é muito comum a gente ouvir falar assim, a pessoa de idade vai perdendo a capacidade de aprender. Perde se ela deixar de aprender a vida inteira. Porque se você tem um hábito sempre de estar lendo, de estar estudando, de estar fazendo alguma coisa, você chega a 80 anos fazendo a mesma coisa. O que não dá é claro, você desde os 30 anos não lê mais nada. Aos 80 anos você quer voltar a ler? Vai ter dificuldade, evidente. O que o estresse causa? Então, você disse pra gente, você repetisse, por favor, o que o estresse causa no nosso organismo? Então, você vai perceber se você está estressado, se você estiver com humor abalado, se você estiver muito irritado, se você estiver com dor de cabeça constante, se você estiver sem paciência para fazer o que você tiver que fazer, se segunda-feira for o pior dia da semana para você, porque você tem que voltar a trabalhar. Então, esses sintomas vão mostrar para você se você está estressado ou não. Tem como acabar com o estresse? O estresse é útil. Isso tudo que eu disse tem uma utilidade para você. Você imagina, você bota um alarme no carro, o alarme dispara de noite, você fala assim, não, eu tenho que arrancar o alarme desse carro. Não, mas o alarme está te ajudando. Ele está te avisando, algo está errado. Então o estresse não é para você acabar com ele. O estresse é útil. Você precisa dele para te alertar. O que você precisa aprender é ler os sintomas do estresse e fazer as mudanças necessárias. Então, isso tudo que eu te falei, se você está se notando irritado, está notando que está com uma dor de cabeça constante, está notando com falta de humor, isso são sintomas do estresse. Aí você tem que fazer o quê? O que eu estou fazendo com a minha vida? Que pontos eu posso melhorar? Em que pontos eu posso cuidar de mim? Eu ensino uma técnica
que é conversando com o coração. Quando você estiver se sentindo muito estressado, você bota as duas mãos sobre o seu coração, respira profundamente, aquela respiração que a gente falou no começo. Respira profundamente, se lembra de um momento bem agradável, seu estresse vai reduzir. E aí você se pergunta, como se seu coração pudesse falar: meu coração, como eu posso cuidar de mim agora? O que eu posso fazer para cuidar melhor de mim nesse momento? A resposta virá. E essa resposta você pega e trabalha ela. Então, Carlos, vamos repetir então o dia do curso e para participar, como é que a gente faz? Então, o curso Fim da Ansiedade vai ser nos dias 25, 26 e 27 de julho agora, uma segunda, terça e quarta, é à noite, 7h30 da noite. Para você participar do curso, me escreve no WhatsApp ou me liga. Se não tem WhatsApp, pode me ligar. O número é 99-701 6067. Vou repetir. 99-701 6067. Me escreve, diga: eu vi o programa da Janete, eu tenho interesse em participar do curso. E aí a gente começa a combinar a partir dali. E esse curso vai ser na Cianf, certo? Na Associação Comercial, na Avenida Alberto Braun. Eu recomendo você a participar desse curso, não só desse curso, mas das palestras do Carlos Magriano, tá bom? Olha, eu volto já, não saia daí. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Olá, meus queridos e amados clientes. Estou aqui para agradecer mais uma vez por esse certificado que nós recebemos, terceiro ano consecutivo, de qualidade de trabalho. Isso só foi possível porque vocês confiam no nosso trabalho. Nós estamos na rua Comandante Ribeiro de Barros, número 43, no Paissandu. Nosso telefone é 2522-3926 ou 999339837. Para você que não conhece ainda o nosso trabalho, nós fazemos banho, tosa, cauterização, higienização, hospedagem, cauterização de pelo e pintura. Venha conhecer o nosso trabalho. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19, Centro. Telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91, Centro. Telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. Venha para Noble, uma loja que se destaca a cada dia, com tendências, beleza, variedades e bom gosto. Na Nobre você encontra bolsas, lindos calçados, acessórios e o melhor da moda. Peças exclusivas, preços acessíveis. Rua São Roque 133, em Olaria, Nova Friburgo. Telefone 2526-8220. Noble, o seu estilo está aqui. Venha realizar o sonho da primeira habilitação, renovar ou adicionar categorias na Autoescola Premier. Na Autoescola Premier, você encontra instrutores capacitados a levá-lo à aprovação rápida e tranquila, veículos novos, melhores preços e formas de pagamento. E mais, aulas particulares, práticas e teóricas para habilitados. Centro de Formação de Condutores Premier, Rua 7 de Setembro, número 29, Nova Friburgo. Telefone 2523-8088. Matricule-se em uma de nossas autoescolas bem perto de você. Em Nova Friburgo, Autoescola Padrão Conselheiro Paulino, Rua Albertino Quadro Gama, número 6. Telefone 2527-5036. No Paissandu, Autoescola Direta, Praça Marcílio Dias 31, Loja A.
Telefone 2523-2728. Em Bom Jardim, Autoescola Direta. Praça Orlando Oberlender 0, Loja 3, Centro. Telefone 2566-3564. E em Lumiar, Autoescola Direta. Rua Ambrósio Palmeirim 283, Loja 54. Telefone 997-9227. Esperamos por você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Carlos, no bloco anterior você disse que a ansiedade é medo do futuro. Agora a pergunta é a seguinte, a base para a felicidade é viver o presente? Exatamente. Quando você está no presente, você não tem sofrimento nenhum. Perguntar a quem está em casa, aí e agora, nesse minuto em que nós estamos, que sofrimento você tem nesse instante? Provavelmente a maioria das pessoas vai dizer, aqui e agora, nenhum sofrimento. Mas se eu começo a perguntar o que aconteceu ontem, semana passada, mês passado, ou o que vai acontecer amanhã, no futuro, aí o sofrimento aparece. Porque a maioria do nosso sofrimento, 95% daquilo que a gente sofre, está ou no passado ou no futuro. Não está aqui, agora. Então, quando a gente sai do presente e vai para o passado ou para o futuro, a gente cria sofrimento, na maioria das vezes. Quando a gente sai do passado e do futuro e vem para o presente, o sofrimento acaba. Também esse é o caminho para viver com menos sofrimento? Sem dúvida. Toda vez que você vier para o presente, você reduz o sofrimento. Tem uma frase que eu vou deixar de presente para os telespectadores da Janete, que é o seguinte: sofrimento rima com pensamento. Sofrimento rima com pensamento. Todas as vezes que eu estiver sofrendo, presta atenção se grande parte disso não é por causa do seu pensamento, da sua capacidade de imaginar o sofrimento, imaginar coisas que já passaram ou imaginar coisas que ainda virão e nem sei se virão. É tudo a imaginação. Quer dizer, você sofre por antecedência. Sofre por antecedência. Agora explica pra gente aqui, olha só, por exemplo, por que estar presente consigo mesmo é o grande inimigo do estresse? Você explica isso pra gente. Porque todas as vezes que você está com você mesmo, no aqui e agora, presente, você não está envolvido em uma situação de futuro ou de passado. Você está concentrado. Então, a melhor maneira para fazer isso é concentrar sua atenção na respiração. Por isso que eu disse no bloco anterior, respira profundamente e presta atenção no movimento do ar. Porque a sua imaginação ela vai para o passado e para o futuro, mas o seu corpo ele está sempre no presente. Então, todas as vezes que você focar sua atenção no presente, você elimina o sofrimento. Tem gente que não consegue nem tirar folga com a família. Está com a família, está ligado no trabalho. Por quê? Não está presente, não está vivendo o aqui e agora. Você falou de relaxar. Há uma comprovação científica de que relaxar cura? Há comprovações científicas, há muitos estudos. Cada vez mais a meditação está deixando somente o âmbito religioso, está indo para dentro das empresas, a meditação, o relaxamento. Por quê? Não precisa nem dados científicos. Você sabe que quando você está relaxado, você pensa melhor. Quando você está relaxado, você produz mais. As maiores ideias da humanidade até hoje não foram tidas numa mesa de escritório, sob pressão. As melhores ideias foram tidas com pessoas em relaxamento. Albert Einstein, quando teve a teoria da relatividade, ele estava no fundo do quintal, deitado na rede. Lá veio a ideia. Arquimedes, quando saiu gritando Eureka, Eureka, ele estava peladão, tomando banho na banheira dele. E aí veio a ideia. Você, se quiser ter uma boa ideia, se quiser encontrar a solução de um problema, você não pode querer encontrar a solução sob estresse. Você tem que relaxar. Já deve ter acontecido com você de casa, com você também, Janete. Você queria ter uma ideia, não vinha. Você foi tomar um banho, durante o banho veio a ideia. Ou você foi dormir, acordou com a ideia. Por quê? Quando relaxa, a mente funciona mais.
Então, agora aprender a relaxar, né? Então, a pessoa que é muito ansiosa, eu acho que ela não pensa, não para relaxar. Ela talvez não tenha consciência que isso seja importante para ela, né? Então, vamos fazer o seguinte, você explica pra gente aqui, no seu curso, você também ensina algumas técnicas para relaxar? Sim, totalmente, porque a PNL, as técnicas da PNL, todas, para funcionar, a pessoa entra num estado de relaxamento inicial. Não é um transe como a hipnose faz, não precisa ser tão profundo, embora a hipnose funcione muito bem também. Mas a PNL não trabalha com transe profundo, a PNL trabalha com relaxamento, um relaxamento natural, mas que a gente produz antes de qualquer técnica. Então, se você quer dormir e não produz um relaxamento antes, você tem dificuldade para dormir. Se você quer fazer uma prova e não produz um relaxamento antes, você tem dificuldade com a prova. Você quer ter uma conversa difícil com alguém, aquelas conversas de vez em quando que tem que ter, e você antes não se prepara relaxando um pouco, você vai ter dificuldade. O marido que chega em casa fala assim, hoje eu vou resolver tudo com a minha mulher, hoje eu vou falar o que tiver que falar. Ele vai resolver o problema? Provavelmente não. Provavelmente ele vai arrumar mais um. Porque antes ele tem que relaxar, ele tem que criar um ambiente próprio com a esposa para atingir o resultado dele. Ele tem que ter estratégia. Não adianta chegar falando. Isso geralmente não funciona. A forma de falar? A forma de falar. Você vai falar melhor se você estiver relaxado. Se estiver sob estresse, vai criar problema. Se eu vier aqui dar entrevista para a Janete sob estresse, a entrevista como vai ser? Vai ser pior. Então o negócio é relaxar, né? E não sofrer por antecedência. E tem participar dos cursos do coach Carlos Magliano, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vou falar novamente aqui do nome do curso, que será no dia 25. 3 noites, 25, 26 e 27. Segunda, terça e quarta, de 7h30 às 10 na Associação Comercial. Para você saber maiores informações, se inscrever, eu recomendo que entre em contato pelo meu WhatsApp. Vou dizer o número, 99-701-6067. Você me escreve e a partir dali eu te passo as informações e tudo mais que você quiser saber. 99-701-6067. Eu aprendo muito toda vez que você vem aqui, gente. Não é só vocês aprendem, não. Eu aprendo muito todas as vezes que ele participa com a gente, tá bom? E nas palestras também. Quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço, Janete, mais uma vez. Né? Vamos fazer tudo para estar lá no seu curso, tá bom? Tá bom. Tive, como eu falei no bloco anterior, participando da palestra sobre memória. E olha, gente, aprendi demais. Aconselho a vocês estarem participando também de todas as palestras e também dos cursos, tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Ficamos por aqui, gente. Fique com Deus e até a próxima. Deus alcançou e modificou toda a minha